Bora então, gurizada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Sem sombra de dúvidas, a melhor janela de transferências do Grêmio até o momento desta direção? Podemos dizer que sim. Talvez a primeira tenha chamado mais a atenção por conta do momento que o Grêmio vinha, né? Depois de uma Série B com um time que precisava de muitos reforços, praticamente um time inteiro o Grêmio precisou contratar. Foi a janela que trouxe o Suárez, é verdade. Mas a janela do meio do ano passado foi aquela janela que chamou a atenção pela incompetência, né? Porque o Grêmio não conseguiu agregar praticamente nada do que foi contratado naquele momento. Talvez o Rodrigo Eli tenha ficado daquela janela, mas enfim, foi uma das piores janelas, se não a pior janela dessa gestão. A janela do início do ano, o Grêmio contratou jogadores importantes para a temporada, como o Soteldo, Pavon, o Dodi, né, que é um jogador que vem se destacando. O Diego Costa foi muito importante naquele momento ali de início também. Mas a janela do meio do ano, de agora que nós estamos quase terminando, foi talvez a janela de mais destaque da direção até agora. Muito pelas contratações que o Grêmio precisava fazer, mas também por achados, por joias que o Grêmio buscou no futebol sul-americano. Nós podemos falar e começar a avaliar o que chegou até o momento e esses jogadores, os 6 jogadores que foram contratados pelo Tricolor. Vamos começar falando sobre Gemerson, né? O jogador que veio do Atlético Mineiro, que o Grêmio já tinha conversado lá em abril, mas que o negócio não tinha saído, não tinha seguido muito pelo fator do próprio Atlético. O Atlético queria ficar com o Gemerson mais um tempo por conta da Libertadores da América. Até demorou um pouquinho, o Gemerson acabou nem ficando até o final da fase de grupos por lá, veio pro Grêmio, ficou praticamente um mês treinando sem jogar, mas hoje é considerado um dos titulares ao lado do Rodrigo Eli na defesa do Tricolor. Gemerson foi um acerto da direção nessa janela e o jogador, sem sombra de dúvidas, no momento é o titular da posição. Outro jogador que o Grêmio foi atrás e trouxe também foi Bright White. Esse praticamente no apagar das luzes. Acabou se tornando o titular da posição. Desbancou o Diego Costa, muito por conta da lesão, né? O Diego, ele sofreu a sua lesão, ficou um tempo afastado, está afastado até o momento, ainda sente desconforto na região do pubis, não joga o próximo confronto contra o Bragantino, porque foi punido, está suspenso nessa partida pela expulsão no confronto contra o Bahia, mas no próprio Brasileirão, no jogo contra o Bahia, foi quando o Diego Costa acabou voltando, ele acabou atuando ali cerca de 70 minutos e a gente viu que o Diego estava totalmente sem ritmo, estava totalmente desembocado ainda, só que depois disso as dores acabaram tirando o jogador de uma sequência. O Diego Costa acabou ficando no banco, mas o Bright White acabou ficando de titular e esse foi um dos acertos da direção também nessa janela de transferências. Outro jogador que chegou e esse aqui virou o queridinho da torcida nessa janela, por óbvio, é Monsalve, né? O jogador que chegou como uma joia colombiana, o atleta que o Grêmio acabou pagando para trazê-lo, né? O Grêmio pagou cerca ali de 2,5 milhões de dólares, tem mais a possibilidade de comprar 30% do passe do jogador no final do ano, e o Grêmio fica então com 80% do passe do Monsalve. O jogador chegou aqui e de cara já caiu nas graças da torcida, já caiu nas graças da imprensa, houve aquela briga, né, com o Renato, está havendo essa briga com o Renato para que ele acabe sendo o titular na posição, talvez ao lado do Cristaldo ou no lugar do Cristaldo, enfim, mas Monsalve com toda certeza é um grande acerto da direção e o Monsalve é outro jogador que veio para agregar demais e se tornando titulares. Nós estamos falando, titular, perdão, nós estamos falando de 3 jogadores da janela e os 3 são titulares. Né? Bright White titular, Monsalve titular e agora o Gemerson também titular. Agora, outro jogador que chegou também na janela, mas que, na minha opinião, ele não teve tempo, não teve espaço para mostrar o que ele pode realmente apresentar. É o Arezzo. O Arezzo, para mim, é outro acerto da direção, pelo que a gente viu até o momento, mas falta espaço para o jogador atuar. Nos bastidores se fala que o Arezzo pode ser o cara para o ano que vem, o cara que está sendo preparado, até porque o Arezzo é um cara que ele é novo, é um jogador que é tratado como uma promessa também, e na próxima temporada a gente não sabe se o Diego Costa fica ou não. E o Arezzo estando, né, aqui já, pegando o ritmo do campeonato, pegando o ritmo da tabela, pegando a forma do time
time jogar, o Arezzo é uma grande possibilidade para a próxima temporada. E isso é tratado nos bastidores. Se fala em preparar o Arezzo para uma titularidade na próxima temporada. E isso é importante, porque nós teremos Bright White na próxima temporada também. Ele vai ficar até o final de 2025. Mas Arezzo tá aí e poderá ganhar muitas chances ainda, principalmente se o Diego Costa acabar deixando o tricolor, já que ele tem contrato até dezembro. Outro jogador que chegou nessa janela de transferências é o Aravena, jogador que atuou também em algumas oportunidades. Por óbvio, ele acabou não ganhando tantas chances assim por conta da hierarquia. Soteldo, Pavon, Gustavo Nunes, né, que recentemente saiu, mas que estava também dominando a posição, no caso, logo atrás do Soteldo. Então, muito por conta da falta de chances, de oportunidades, a gente não tem muito o que falar do Aravena. Mas o que eu vi do Aravena, principalmente no campo defensivo, na hora dele ajudar a marcar, eu gostei. Eu gostei, tá? O Aravena é o jogador que volta, é o jogador que deu, por exemplo, um passe pro gol do Monsalve. Então o Aravena, ele tem sim a sua qualidade, mas falta mostrar um pouco a mais. Talvez com o tempo ele vai conseguir fazer isso, até porque pelo mau momento do Nathan Fernandes, o Aravena deve ganhar mais oportunidades, mas também é um acerto da direção até o momento. Agora tem sim a margem de erro, né? E a margem de erro fica por conta de Rodrigo Caio, o jogador que tem contrato até o final dessa temporada, com cláusulas que poderá ser renovado até o final de 2025, com toda certeza até o momento é o grande erro da direção neste caso. Bom, aqui se discute se o Rodrigo Caio é uma contratação realmente da direção ou se é uma contratação do Renato. Por que eu digo isso? Porque quando o Renato vai para aquela entrevista ao Sport TV no final de maio, o Renato, ele praticamente entrega que o Rodrigo Caio estava sendo contratado, estava praticamente contratado, acertado com o Grêmio. Só que naquele momento não havia acerto. Naquele momento o Grêmio ainda discutia questão de tempo de contrato com o Rodrigo Caio. O jogador queria contrato até o final de 2025. O Grêmio achava perigoso, principalmente pelo tempo que ele vinha parado. Por conta disso, ficaram no meio termo, um contrato até o final de 2024, com cláusulas que renovaria automaticamente até 2025. Naquele momento que o Renato deu a entrevista e garantiu que o Rodrigo Caio estava praticamente acertado com o Grêmio, não existia esse acordo. Então, muito por conta disso, essa pressão do treinador pode ter influenciado no momento da contratação do Rodrigo Caio, e é por isso que eu faço essa ressalva aqui, se o Rodrigo Caio é uma contratação da direção ou uma contratação do técnico. Mas enfim, passou pela direção, a direção apoiou, então dá pra gente deixar nesse meio termo aí. Mas com toda certeza, até o momento, Rodrigo Caio é o cara que não foi o acerto, né, nessa janela de transferências. 6 contratações, 3 são titulares, 5 aprovadas e 1 rejeitada. Eu acredito que essa tenha sido a melhor janela do Tricolor até o momento. O Grêmio faria mais contratações. Tinha o William, que o Grêmio estava conversando, ponta direita, meio atacante, né? Mas, infelizmente, por não ter avançado na Copa Libertadores, não avançou. Faltou um lateral esquerdo, o Acunha, jogador que está agora no River Plate. Também o Grêmio chegou a conversar e encaminhar um negócio. Mas, também por não ter avançado nas Copas, esse negócio não saiu do papel. É o Grêmio tentou, o Grêmio conseguiu. Essa janela, pelo menos, eu acho que a direção andou bem. E tu, o que tu acha sobre isso? Comenta aqui embaixo. Grande abraço e até a próxima. Tchau.